Daí, hypados! Vamos falar sobre gays evangélicos ou gays. Eu prefiro dizer gays que seguem a Cristo, né? Porque eu não gosto desse conceito de evangélico ou gay cristão. Apesar de que gay cristão é um gay que segue a Cristo. Mas eu prefiro pensar que todos nós temos a salvação e que acreditamos em Jesus Cristo e na sua bondade, né? E também como Filho de Deus vindo dos céus para resgatar as vidas pecaminosas que aqui existem no nosso planeta. Então eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre como é ser um gay evangélico, né? Um gay que crê em Jesus Cristo. Eu frequento a igreja, gente, desde criança, desde a infância, mas assim, nunca foi algo que era muito presente, sabe? Então, por exemplo, na minha fase de criança, que eu considero de 0 anos até 10, a minha avó me levava para a igreja dela. Então lá tinha a musiquinha do Pinguim, que teria que fazer uma apresentação. Tinha os cultos que eu lembro que demorava muito para uma criança e eu ficava sentadinho lá porque era a maneira que eu me comportava na época. Eu sabia que era algo que, tinha que ser comportado na igreja, entendeu? Então eu sempre ia com a minha avó. Eu lembro que a minha avó me levava assim, de pegar na orelha e vamos pra igreja. E eu sempre acompanhava ela porque ela ia sozinha, então era eu que tava lá pra ser acompanhante dela. E aos 2023, não, 2013, 2012, 2013, eu conheci a Testemunha de Jeová. Então eu fiquei por 2 anos, 1 ano, estudando a Bíblia. Aqui, ó, anotando, eu tenho meus caderninhos ali. Deixa eu até pegar, gente, pra não dizer que eu não tô mentindo, tá? Porque é um monte de livros que eu tenho. Ah, eu não vou conseguir com facilidade, então esquece. Mas quem quiser aí, ó, manda mensagem lá no direct do Instagram, manda mensagem no TikTok, tá bom? Johnny/Mander, Mander. E eu vou provar pra vocês, tá bom? Os meus livros estão tudo ali, mando foto e tudo mais. É que eu realmente não me preparei pra isso. E eu decidi fazer esse vídeo, né? Que eu estudei a Bíblia, enfim, acirradamente. Há 3 anos, 4 anos atrás, assim, eu comecei a ter muita vontade de me batizar nas águas. E não conseguia uma instituição que me desse um apoio emocional, então eu ia em algumas igrejas. E durante esse tempo, né, ali da Testemunha de Jeová, eu acabei mudando. Eu era a única pessoa que ia da minha casa à igreja, com muitas situações difíceis que eu tava passando. E eu ia pra assembleia, gente, congresso, eu lia a Bíblia lá na frente, eu realmente era muito engajado, sabe? Porque eu gostava mesmo, tá? Ninguém me induzia a nada, não, eu gostava, tá? E, assim, tinha muita briga do carnal com o espiritual, que eu acho que é o que mais impede o LGBT ou gay a progredir, sabe? Então a gente briga muito porque a nossa cabeça não funciona como um heteronormativo. E isso é muito difícil porque a gente tá se julgando o tempo todo, né? E as pessoas estão julgando a gente o tempo todo. Então você precisa abrir mão de vontades carnais para estar lá dentro das igrejas, estar com as pessoas da igreja e se sentir pertencente àquele lugar. Então eu lembro que já desde essa época, com 12 anos, essa minha briga era muito constante, sabe? Então, não vou entrar em detalhes, mas enfim, era muito constante, sabe? Eu fui me relacionar aos 17 anos, eu tive meu primeiro beijo da boca. E aos 18, né, eu entrei na minha vida sexual, mas antes disso eu nem falava do assunto. Fato é que nessa época eu não estava frequentando nenhuma igreja, nenhuma constituição. Constituição que diz? Enfim. E esses 3 anos atrás, a gente tá em 2025,
3, 4 anos atrás, eu decidi que eu queria muito me batizar. E eu tava procurando uma igreja que me desse esse apoio, sabe? E óbvio, a gente precisa seguir as regras da igreja, os mandamentos, enfim. Aquela coisa toda. Que assim, gente, eu entendo cada um de nós como sendo pecador. Não tem ninguém que é pecador, tá? As pessoas separam muito os mundanos com os evangélicos. Então, eu sou evangélico e existem os mundanos. A gente não pode se misturar. Mas assim, existe o mundo, tá? Que é na minha cabeça. E pelo que eu tenho de conhecimento, é redondo. E todo mundo vive nesse mundo. Então, todo mundo é mundano, tá? E todo mundo é pecador. Não existe gente que não seja pecador. Inclusive, a gente tem que cuidar muito porque quem está na Constituição, quem está dentro da igreja deve dar mais exemplo do que aqueles que estão fora. Então, tipo assim, há muitas pessoas que ainda não têm uma cabeça tão trabalhada a ponto de lidar com pessoas fora da igreja. Vocês conseguem entrar nesse raciocínio? O que que acontece? Eu creio em um Deus que vai vir, né, na sua segunda vinda, e ele vai julgar as almas daqui da terra. Então, se você foi uma alma boazinha, legalzinho, aí você vai passar desse plano para um outro. Agora, se você não foi tão legal assim, não foi tão bacana, aí você... tchau. Eliminado. Então, assim, eu tava muito nessa busca, sabe, de me encontrar, porque eu via que eu era diferente das pessoas, não só por ser LGBT, mas também por ser uma pessoa muito boa, muito aberta, sabe, e de bom coração. E isso se enfatizou na minha vida no ano passado, quando uma pessoa me disse: cara, você é uma pessoa muito boa. Era uma pessoa que não me conhecia, nunca tinha me visto na minha vida. Eu também nunca vi na minha vida, em redes sociais, nada disso. E ele falou assim: você é uma pessoa muito boa, mas você só toma no seu, ó, por causa dos outros. Quando você tá aqui com a galera, eu lembro que eu tava em um rolê bem aleatório, às 2 da manhã, você se diverte, mas quando você vai pra casa, na época eu morava sozinho, você chora. E era exatamente o que tava passando na minha vida. Há quem crê, né, nessas pessoas que aparecem, assim, do nada na nossa vida e falam o que tá acontecendo, mas há quem também não crê. Comigo foi o que aconteceu. E eu catei aquilo lá. Eu já tava pensando em viajar lá pro meu estado, porque fazia 10 anos que eu não tinha ido pra Bahia. Então, eu tava só pensando, eu não falei pra ninguém. E ele falou exatamente assim: vai pra aquela família. E, gente, quando eu cheguei lá, eu falei assim: eu vou tomar pra mim, eu preciso ir, Deus tá me pedindo pra mim ir, tá? E aí eu fui pra Bahia e encontrei com a minha família toda lá. Minha família que mora aqui em Santa Catarina foi pra lá também. Minha família de São Paulo. Então, eu encontrei com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que era do sangue do meu sangue, irmãos, primos, tios, sabe? Todo mundo, assim, reunido, vó, mãe, pai. Foi incrível, porque eu segui o plano que Deus tinha pra mim. Mas óbvio, né? Eu me batizei vai fazer... Deixa eu ver, fez... vai fazer 2 anos que eu me batizei nas águas. Mas eu sempre digo, e em outros vídeos, talvez aqui, se vocês procurarem, ou até mesmo no meu TikTok, eu vou falar sobre o meu batismo mais importante, que foi o do Espírito Santo, né? Porque ali ele me disse assim, naquele batismo eu entendi que eu era aceito por Deus, sabe? Eu era aceito. E não tem ninguém nesse mundo mundano que a gente vive, de muitas hipocrisias, de muito julgamento, de muita superstição, de muita apunhalada, muita maldade, muitas energias negativas, que diga que eu não sou digno de ser aceito por Jesus Cristo. Então, se ele me aceitou naquele momento, no meu batismo, no Espírito Santo, eu
crendo nele, fez com que eu chegasse nessa fase da minha vida e entendesse que não há ninguém que tire a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Então, independente do que eu tenha feito, das minhas vivências, do mundo da qual rege ao meu redor, né, de amigos gays, de festinhas, enfim, não há nada que diga que eu não sou capaz de receber a salvação. E somente a minha fé me move, somente a minha fé, porque todo o mundo vai me julgar. Eu nunca fui das drogas, nunca, né, usei drogas, coisas do tipo. Já experimentei a maconha, tá? Sei os efeitos, mas não sou um viciado, tá? Relaxem, fiquem tranquilos. Paz e amor. E nunca fui uma pessoa maldosa, sabe? De pensar negativo, então sempre pensei muito positivo com relação a todas as coisas. E isso faz parte de cada um se entender no mundo, né? E hoje o que eu posso dizer? Busquem essa verdade intensa dentro de vocês, esse Espírito Santo, estejam aliviados em assumirem que vocês são pecadores, que somos pecadores. Porque Deus já sabe disso, sabe? Ele é onipresente, onipotente, e Ele ama todos, sabe, os pecadores. Ele só não ama o pecado. E essa ida a Jesus Cristo para a gente ter a esperança da vida eterna ou da salvação é uma busca intensa de cada um de nós, né? De amor, de fraternidade. E qual é a conclusão que eu quero tirar com isso? Que cada um de nós busque o Espírito Santo, sabe? Que busque a Jesus. E que a gente vai ser pecador. O crente, ele prega muito isso de a gente deixar o nosso passado e viver o nosso presente. Mas a gente sabe que há 10 mandamentos, há muitos e muitos pecados, da qual a humanidade pode estar sujeita a cometer, como a gula, enfim, não vou lembrar de todos agora, tá, gente? Mas há vários pecados, há vários mandamentos para ser seguidos, há várias regras, né? E a gente sabe que no mundo de hoje, que rege a política, a maldade, a gente sabe das hipocrisias que a gente vive, das nossas vivências, família, muitos de nós, principalmente LGBTs, não tem uma base familiar muito forte. Eu falo por mim, eu não tenho base familiar, né? Eu tenho família, mas base familiar já é diferente. Alguém que te entenda, que converse com você, que troque uma ideia. Então eu preciso recorrer a psicólogos para entender o meu ciclo social, meu ciclo de vida, aonde que eu quero chegar, onde que eu estive, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então eu preciso recorrer a psicólogos porque eu não tenho base familiar para isso, para me dar um auxílio, um suporte. Então, o que eu venho concluir para vocês é que dá sim para ser um gay que crê em Jesus, né, na sua vinda, e que ele possa melhorar as coisas aqui na Terra, fazer um novo mundo, sabe? Um novo céu, uma nova terra. Não sei se um novo céu, porque não sei como é que é as coisas lá no céu, mas uma nova terra em que todos possam viver em fraternidade, em amor. Eu não consigo entender do meu próprio corpo, mas eu creio que Jesus entende, que Deus entende o que está se passando dentro de mim. E é por isso que ele me selou com essa dádiva de ter o Espírito Santo dentro de mim, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, e poder levar essa mensagem de paz, sabe? Porque o gay, principalmente nesses últimos tempos, eles vivem um sufoco aqui na alma, sabe? Que rege, que fala mais alto, mas que a gente sempre deve perseverar e buscar a melhor versão, tá bom? Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Muito cuidado, tá, com instituições, porque realmente se a gente levar ali ao pé da letra, a gente dá uma enlouquecida na cabeça. Somos regidos por
Pai, Filho e Espírito Santo, né? O corpo, espírito e a alma. Muitas vezes o seu espírito tá muito suprido, como já aconteceu comigo, mas o meu corpo não. O que que é o corpo não estar suprido? Eu tinha Deus na minha vida, muito presente, muito fortemente presente, mas eu estava o tempo todo sozinho, no plano físico, nesse plano físico. Então, eu estava 100% triste, eu estava 100% deprimido, eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu não tinha companheiros, eu não conseguia me abrir, me expressar com outras pessoas, ou estar... Eu estava o tempo todo sozinho. Então, é isso que eu me sentia tão triste no físico, sabe? No corpo mesmo, presente. E isso faz parte da vida, né? A gente buscar sempre esse equilíbrio de alma, espírito, enfim. E tudo isso é muito conturbado, e é por isso que Jesus Cristo chegou há 2000 anos atrás para dizer pra gente que, independente da situação que a gente estiver, se a gente for, sei lá, um pobre faminto, ou um CLT trabalhador que acorda 5 da manhã, 4 da manhã para estar às 5 batendo ponto, ou se a gente teve uma desilusão amorosa e hoje não consegue ver o lado amoroso e bom das pessoas, que todos nós, independente de qualquer situação, desde o trans, a travesti, do gay, do hétero, da prostituta, do árabe, do macumbeiro, sei lá o que todos nós temos a chance de chegar e alcançar o divino, né? Seguindo Jesus e tendo a plena convicção de que ele é o Cordeiro que veio para salvar todos nós, toda a humanidade. Eu fico por aqui, galera. Esse é o meu discurso. Se vocês quiserem seguir as minhas redes sociais, @Johnny _Mander, JHONY_Mander, porque caso vocês queiram saber mais sobre a minha vida, saber mais sobre mim e quiserem trocar uma ideia também, eu estarei disponível nas redes sociais, então é só me chamar, tá bom? Porque eu já fui aquela pessoa que dependia, sabe? Que precisava de uma fala ali, uma amiga. Não sou psicólogo, mas conforme as minhas vivências, quem saiba eu não consigo ajudar vocês, tá ok? Então, é isso. Um grande beijo, a gente fica por aqui.